Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor Delboni. Bem-vindos a mais uma palestra do ciclo Arte e Educação. Em 2022, o Brasil completou seu bicentenário de independência. E é isso que o Alexandre Claro vai contar pra gente. Olá, eu sou o Alexandre e vou falar sobre o bicentenário da independência. Em relação a um tema tão complexo e amplo, eu resolvi fazer um recorte. E o meu recorte é especificamente de um tema extremamente importante, não só para a independência, mas especialmente para a sociedade que nós estamos vivendo no mundo de hoje, em relação às mulheres. Minha proposta aqui é falar as mulheres e a questão da independência. Houve um silêncio da história em relação à participação das mulheres? Veja bem, talvez uma das imagens que você tenha em relação à independência é de um quadro, que aliás é extremamente famoso. Eu estou falando do quadro de Pedro Américo, o famoso Independência ou Morte. Esse quadro, ele é antes de tudo uma construção. É algo que está relacionado a uma proposta de memorizar a independência que acaba ocorrendo aí no ano de 1822. Mas aqui cabe algumas observações para que a gente possa entender qual é a participação das mulheres, quais são os grandes protagonistas da independência. De uma forma geral, talvez a grande imagem que ainda aparece para grande parte da população seja a figura de Dom Pedro I em cima do seu cavalo presente nessa obra do Pedro Américo. Para que a gente possa entender um pouco melhor então essa construção da independência, a primeira coisa que nós devemos pensar é em relação a esse século XIX aqui no Brasil. A proposta de independência brasileira, ela não é única, aliás, ela é extremamente heterogênea. Nós temos diversas propostas sobre o que poderia ser esse futuro país chamado Brasil. Como é que se daria esse processo de construção da nação? Então, as propostas existentes, seja na região sudeste, norte, nordeste ou sul, elas são distintas. Tem uma observação aqui que também se faz necessário lembrar, que é em relação à própria temática da escravidão. Se a escravidão deveria ou não existir. Dentro dessa perspectiva, e uma vez que nós estamos aqui para falar desse bicentenário, eu quero colocar três questões que são importantes para a gente chegar à condição da mulher dentro da independência. E quais são essas três questões? Em relação à comemoração, quando falamos essa palavra comemoração, eu estou lembrando aqui que é uma palavra de origem latina, vem do verbo comemorare, que significa o quê? Lembrar, recordar, recordar um acontecimento importante. Uma outra palavra que também precisa da nossa atenção é em relação à palavra memória. A memória é uma construção de um determinado passado, que muitas vezes não sofre o rigor do pensamento histórico e da própria ciência histórica. E por último, o próprio conceito de história, que também, apesar de ser bastante complexo, ele tem uma definição que eu particularmente gosto bastante. É uma definição feita pelo historiador francês Fernand Braudel, que diz o seguinte: a história é a ciência do passado e do presente, um e outro inseparáveis. Por que eu estou colocando todas essas questões antes de entrar diretamente sobre a temática da mulher? Para a gente pensar sobre a reconstrução dessa narrativa da independência, eu preciso ter alguns desses elementos para pensar historicamente e para a gente poder compreender por que durante longos anos nós tivemos praticamente uma ausência sobre a participação da mulher dentro da independência. Ou como eu mesmo gosto de colocar, o silêncio que a história teve em relação à participação das mulheres e de qualquer outro protagonista, mesmo aqueles das camadas populares. Para isso, a gente deve lembrar da própria constituição desse Estado que surge a partir de 1822.
a construção desse Estado se faz através, especialmente, de uma construção da figura de Dom Pedro I. Mas veja bem, Dom Pedro I ele é um dos personagens da independência, né? E não é efetivamente o principal. O fato, talvez, de vocês acreditarem que ele seja o principal se deve a essa reconstrução histórica da memória da independência, que tem um papel, aliás, extremamente forte dessa construção que foi realizada na região sudeste, mais especificamente a própria cidade de São Paulo. Dom Pedro, ao assumir, né, o cargo, né, de monarca brasileiro, portanto, o imperador do Brasil, ele vai representar, antes de tudo, os interesses de uma elite econômica brasileira. Essa elite econômica é, antes de tudo, os grandes proprietários rurais. O fato de ter adotado o regime monárquico de governo, algo que era extremamente incomum para o próprio continente americano, foi o único país que, ao conseguir a sua independência, ele acaba adotando o regime monárquico. Isso se refere diretamente à necessidade de manter as próprias estruturas desse passado colonial, especialmente a estrutura social. E quando eu falo dessa estrutura social, eu estou literalmente falando da manutenção da escravidão. Então, é dentro desse contexto que eu tenho uma narrativa, de certo modo, tradicional sobre a independência do Brasil. Mas em relação à nossa pergunta inicial, houve um silêncio realmente da história sobre a participação das mulheres? As mulheres, elas participaram? De que forma que elas puderam participar? Hoje, a atual historiografia, né, os grandes pesquisadores dos temas, eles têm retomado essa questão e, portanto, têm feito uma nova reconstrução dessa independência. E aqui volto a lembrar, né, a vocês a frase que citei há pouco do pensador e historiador Fernando de Prodel. Ao falar da história, a gente não deve pensar apenas em um acontecimento isolado que ficou no passado. Falar da história é ter um diálogo intenso entre passado e presente, entre presente e passado. Nesse sentido, a sociedade contemporânea brasileira tem uma discussão extremamente importante, que é o empoderamento feminino. A questão do empoderamento feminino, ao lado de uma série de pesquisadoras, né, e de pesquisadores que retomam o papel da mulher na história como protagonista, fez com que os pesquisadores da área das ciências humanas olhassem para esse processo e pudessem tentar reconstruir aonde estava a mulher. E eu quero começar falando de uma personagem que é bastante conhecida nossa e que sempre apareceu nos livros como a esposa de Dom Pedro. Vejam que interessante, ao falar, né, da Imperatriz Leopoldina, anteriormente Princesa Leopoldina, a gente sempre acaba identificando como a esposa de Dom Pedro. Ela perde já nesse momento o próprio caráter de protagonista. Mas a nossa Princesa Leopoldina, ela tem um papel crucial dentro da construção da independência. De uma forma bastante criteriosa, seria muito difícil pensar na independência do Brasil sem a sua presença, sem a sua articulação, sendo ela uma protagonista, mas que, de certo modo, ao longo do tempo, teve o seu papel apagado da própria história, se tornando apenas a mulher de Dom Pedro I, e em outros momentos mais delicados da sua própria intimidade com o imperador, a mulher que era traída por Dom Pedro. Para a gente pensar um pouco, então, sobre a figura da Imperatriz Leopoldina, ou Princesa Leopoldina, antes de ter assumido o trono, vale lembrar que ela pertencia à dinastia dos Habsburgos da Áustria. Ela teve uma educação bastante completa para a época, mesmo quando a gente pensa nela como uma figura feminina.
para que a gente possa ter uma ideia, ela era uma grande naturalista, né, tinha um conhecimento muito grande sobre o mundo natural. Ao saber que viria para o Brasil, ela realiza estudos para saber o que era o Brasil, para tentar compreender esse local de moradia. Era uma poliglota, falava alemão, francês, italiano e inglês e posteriormente aprendeu também o português. Então, era uma mulher bastante dinâmica, né, e com um grande grau de intelectualidade. Esse grau de intelectualidade possibilitava para ela a participação e a própria negociação com os outros estados. Então, no momento em que nós estamos com a própria guerra e a própria luta pela independência, há uma necessidade de se articular com os outros países. Por mais que nós temos diplomatas, temos outras pessoas importantes nesse momento, ela, na figura de esposa, portanto, né, de Dom Pedro I, que vai fazer muitas dessas negociações, inclusive por causa da fluência desses diversos idiomas. Então, uma personagem que, de um certo modo, ao longo do tempo, foi sempre reduzida à esposa de Dom Pedro I. E ela tem uma contribuição muito maior. Como eu gosto de colocar, pensar sobre a independência é pensar, antes de tudo, nessa grande articulação política que ela acaba fazendo. Um exemplo disso é na imagem que você vai ver agora. Essa é uma imagem importante que você vê a Imperatriz Leopoldina negociando, de certo modo, a independência, e nesse momento, vejam, né, é apenas ela com diversos homens. Mostra, inclusive, então, essa própria importância que ela acaba tendo dentro desse processo. No momento em que a gente fala sobre a questão das mulheres dentro da história, tem uma série de singularidades, de peculiaridades que também precisam aí da nossa atenção. Uma delas é quando falamos, né, mulher ou mulheres. E aqui cabe, obviamente, a questão correta. Né? Devemos falar sempre mulheres no plural. Ao falar dessa sociedade que está saindo do período colonial para ser uma sociedade de um país nascente, eu tenho diversas mulheres. O exemplo da Imperatriz Leopoldina, a gente não pode deixar de apontar aqui, ela pertence a uma elite que está se formando dentro do Brasil. É uma estrangeira, ela antes de tudo é branca. Enquanto eu penso sobre a sociedade brasileira que está em processo de formação, é uma sociedade completamente diversa, a diversidade é muito grande. Então, eu preciso compreender de qual mulher nós estamos falando. Como o nosso tempo ele não vai permitir falar de todos esses grupos, a ideia aqui é colocar algumas dessas protagonistas dentro da nossa história e perceber sim que elas tiveram uma contribuição grande na nossa independência. Um nome feminino, e esse muito conhecido, esse teve um papel, digamos que mais favorável à sua lembrança dentro da história do Brasil. É a personagem Maria Quitéria. Maria Quitéria, ela tem um papel muito importante dentro da independência e dentro, inclusive, do próprio Exército Brasileiro. Por quê? Durante o processo de luta pela independência, existia a necessidade de recrutar soldados. Então foram recrutar soldados na fazenda em que ela morava. O pai, já muito idoso, não tinha condições de ir. E o que a Maria Quitéria fez? Conversa com a irmã, conversam com o cunhado, resolve prender seus cabelos, pegar a roupa, portanto a farda do seu cunhado e acaba se alistando no Batalhão da Bahia. Acaba entrando como a Cadete Medeiros. Aliás, nesse momento, o Cadete Medeiros, até porque não se sabia que ela era mulher. Posteriormente, o pai fica sabendo o que a Maria Quitéria de Jesus fez e vai até o batalhão e informar que quem estava lá era uma mulher, algo que as Forças Armadas não acabavam permitindo. E nesse momento ele acaba tendo uma grande surpresa,
porque o oficial ele recusa a mandar a Maria Quitéria embora, né? Ela se mostra uma exímia atiradora e, portanto, faria falta dentro do batalhão. E, em compensação, esse capitão, né, esse oficial, ele resolve permitir que ela use, né, uma saia por cima da sua farda para mostrar efetivamente que ela era uma mulher e não um homem. Então, um papel muito, mas muito importante dessa personagem dentro da história da nossa luta pela independência e, como eu coloquei, dentro das próprias Forças Armadas. Ela acabou transgredindo algo tradicional para a própria sociedade brasileira, que está em processo de construção. O Brasil não era independente e, inclusive, no ano de 1953, né, no centenário de sua morte, o Exército Brasileiro resolveu, né, fazer um decreto onde em todos os quartéis há um retrato de Maria Quitéria, para mostrar essa contribuição, né, que uma mulher fez dentro das Forças Armadas e também dentro desse processo de luta pela nossa independência. Após a consolidação da nossa independência, o próprio Dom Pedro fez questão de recebê-la no Rio de Janeiro, né, dando inclusive um título para ela, né? E esse título faz também com que ela saia da patente de cadete para a patente aí de coronel. Então, a Coronel Quitéria. Um outro exemplo, e aqui a gente começa a perceber o protagonismo das camadas populares, está relacionado a Maria Felipa de Oliveira. Maria Felipa de Oliveira é também uma baiana. Aqui há uma observação que eu também acredito que é bem importante, né, para todos nós, porque Maria Felipa é, antes de tudo, uma ex-escrava, né, e, portanto, negra. E vai ter uma participação muito interessante dentro da luta contra os portugueses na Bahia. Há uma memória muito forte, inclusive, de uma tradição oral em relação à sua participação. E como nós estamos falando aqui também, no caso de Maria Felipa, de uma tradição oral, ocorrem alterações em relação a esse tipo de narrativa sobre sua história. Porém, todas as narrativas elas caminham em uma única direção. Ela acabou liderando, né, um grupo de mulheres contra os portugueses. E de que forma foi inicialmente essa luta? Primeiramente, elas tentavam provocar os portugueses, né, com a sedução. A hora que eles iam tentar alguma coisa, elas tinham ervas, tinham chás, acabavam jogando nos seus olhos, né? Isso causava um ardor muito grande e era o momento que elas conseguiam afundar os navios colocando fogo nesses navios. E como eu coloquei, pelo fato de ser uma tradição oral, o que a gente acaba percebendo? Uma diferença em relação aos números dos navios que teriam sido afundados. Em algumas narrativas 38, 40, 42, outros acham que inclusive é um exagero, mas independente da questão do número de navios afundados, o que basta a gente perceber aqui é a participação, primeiro, de uma protagonista também feminina, de uma protagonista que não está atrelada, que não pertence à classe dominante desse período da nossa independência. E que a partir, né, de um conceito de independência, que como eu coloquei para vocês, é bastante complexo, resolve tomar partido em relação ao Brasil. Então, algo bastante interessante. Em relação aos protagonistas que não têm uma relação talvez tão direta com a independência, mas que de certo modo acabou também transgredindo essa sociedade, que é antes de tudo uma sociedade extremamente patriarcal. Falar do Brasil do século XIX, e para a gente estabelecer essa relação passado-presente, presente-passado, a gente percebe que esse patriarcalismo ele continua dentro da sociedade brasileira. E continua por quê? Por causa de uma estrutura, né, que foi feita
desde o início da nossa colonização. E eu estou falando aqui de uma personagem que a gente só tem o primeiro nome dela, né? É Caetana. Caetana é uma mulher católica que, para cumprir os próprios padrões da época, ela é obrigada a se casar. E isso era extremamente comum dentro da sociedade brasileira do período colonial, ou mesmo da sociedade do século XIX, prestes a se tornar independente, ou mesmo após a independência. Então, as famílias se articulavam e faziam aí o casamento. Não existia escolha, portanto, para a mulher em relação ao marido que foi escolhido pela sua família. Porém, Caetana, nesse sentido, ela diz não. E o fato dela ter dito não causa um grande problema na sociedade, porque até então nenhuma mulher havia enfrentado a família e a própria estrutura social. Há um livro bastante interessante que pode fazer essa discussão e fazer com que vocês compreendam melhor a história de Caetana, que é o livro Caetana Disse Não. Por que eu estou colocando o exemplo aqui de Caetana? Para a gente perceber que esse protagonismo, né, da independência, ele precisa ser entendido não apenas pelas grandes figuras que conhecemos através da nossa formação escolar. Ao falar da história, eu preciso compreender que ela se forma através do tecido social, através das relações sociais. E grande parte dessas relações sociais são relações que são travadas dentro do cotidiano. São relações que, através de uma pequena postura, de uma pequena medida, você pode mostrar algo diferente de como aquilo está estruturado. Um outro exemplo de protagonismo feminino é de Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis é uma negra que, em pleno século XIX, durante todo esse processo de construção da independência, ela escreve um livro conhecido como Úrsula, e nesse livro a gente vai perceber uma luta contra a escravidão. Então é outro ponto extremamente interessante para pensar que dentro dessa sociedade extremamente patriarcal, onde o espaço feminino praticamente não existia, quando a gente estabelece a relação entre o espaço público e o espaço privado, a construção que sempre se colocavam para nós é de que a mulher ocupa esse espaço privado e não o espaço público. Mas a gente percebendo através de cartas, através de relatos, através da própria tradição oral, que tem, de certo modo, os seus limites de interpretações, a gente pode encontrar a voz dessas protagonistas. Um outro exemplo é de Eva Bom Sucesso. Era uma quitudeira, portanto, vendia quitutes nas ruas, e uma cabra de um senhor acaba derrubando seus quitutes, acaba tendo uma discussão, e esse senhor acaba espancando Eva Bom Sucesso. E o que ela faz? Ela consegue processar esse grande proprietário rural. E nós também temos aí uma documentação interessante para mostrar que mesmo dentro de uma sociedade onde negava a sua questão de liberdade, ela fez por onde tentar merecer de conseguir os seus direitos. Um ponto interessante aqui para a gente também pensar sobre essa independência e sobre a própria questão do bicentenário da independência é o processo de como que a gente pode encarar a independência. Veja que quando eu falo em independência, um substantivo feminino, a construção que se deu e que de certo modo, infelizmente, ainda está presente em grande parte dos livros ou manuais escolares, é dessa história feita pelo homem, é de uma história feita pelo homem branco, de uma elite. Cabe, antes de tudo, fazer uma retomada desses princípios historiográficos e de tentar encontrar a voz dessas outras camadas sociais que, obviamente, existem dentro do Brasil. Quero voltar aqui uma questão em relação ao tema da nossa aula, que é sobre a Imperatriz Leopoldina.
Existem algumas cartas, né, e é mediante essas cartas que a gente consegue produzir essa narrativa, onde eu gostaria de estar lendo para que vocês possam perceber a importância que ela tem dentro da independência do Brasil. Então, diz Maria Leopoldina em carta para Dom Pedro, em Rio de Janeiro, 2 de setembro de 1822. Pedro, o Brasil está como um vulcão. Depois nós temos uma outra carta. Meu coração de mulher e de esposa prevê desgraças. Se partirmos agora para Lisboa, o Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca. Com vosso apoio ou sem vosso apoio, ele fará a sua separação. Mais outro trecho de carta. Pedro, o pomo está maduro, colhei-o já, senão apodrecerá. Já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei-vos. Então vejam que a participação da mulher dentro da independência do Brasil, ela é presente sim. O que nós tivemos no decorrer da história é simplesmente uma narrativa masculina. A história, durante muito tempo, ela foi uma história escrita por homens e uma vez que ela é escrita pelos homens, os homens tiveram como foco apenas de olhar para o seu semelhante e não olhou para a mulher. Isso acabou sofrendo aí uma alteração a partir do século XX, de uma forma mais específica a partir da década de 1930, dentro da sociedade francesa surge um grupo de historiadores, Lucien Febvre e Marc Bloch, que vão criar, ou vão propor, para ser mais exato, uma forma de fazer história diferente daquela que vinha sendo feita até então. E para que você possa ter uma ideia sobre isso, os grandes temas, e da qual todos nós, acredito que somos herdeiros de uma forma direta ou indireta, é pensar numa história extremamente cronológica, numa história com grandes temas, numa história onde nós vamos encontrar grandes heróis, vamos encontrar os mitos fundadores da própria sociedade brasileira. E isso acabou ofuscando a participação da mulher, uma vez que a construção se dá dentro desse espaço que é extremamente patriarcal. A partir desses dois historiadores, nós temos inclusive uma mudança. Ao invés de ficar olhando para esses grandes líderes, papas, generais, reis, imperadores, a gente deveria olhar isso de baixo para cima e não de cima para baixo. A partir desse momento que eu tenho um olhar de baixo para cima, eu tenho uma perspectiva diferente. E é nesse momento que eu começo a ter também esses novos atores, que sempre fizeram história, mas sempre estiveram silenciados pela própria história. E aqui a gente pode colocar o papel das camadas populares, o papel das mulheres, o papel dos negros. Hoje, devido a essa mudança na nossa própria escrita da história e na forma de ver esses determinados grupos, nós estamos retomando essas questões. E, portanto, nesse momento, ao pensar sobre o bicentenário da independência, devemos pegar esse conceito de independência e tentar ampliá-lo de uma forma exponencial. De a independência relacionada aos todos os indivíduos que compõem a sociedade brasileira. De todos os indivíduos que, de uma forma direta ou indireta, contribuem para constituir o que nós chamamos de povo brasileiro. E como que esse povo brasileiro acaba se relacionando entre si para formar o que a gente vai chamar de Estado-nação. E nesse sentido, não podemos esquecer, o papel da mulher é crucial ao lado de outros protagonistas que, infelizmente, tiveram aí o silêncio da história. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida, coloque aqui no comentário. Assim que puder eu respondo. E dá para indicar uma série de livros, uma série de textos importantes que faz essa discussão
de um personagem que é crucial dentro da trajetória humana, né? Um personagem que ao longo da história foi subestimado, foi colocado de lado e, como eu coloquei em relação ao tema da nossa palestra, foi silenciado, que são as mulheres. Precisamos muito delas e elas são grandes protagonistas da nossa história. Afinal de contas, todos nós estamos aqui devido, antes de tudo, a elas. E aí, curtiu? Deixa a sua pergunta ou seu comentário que a gente te responde. Obrigado. Um projeto realizado pela Polo Cultural Educação e Arte, produção Instituto Artium de Cultura, apoio Alelo.